graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nós queremos louvar o Senhor, agradecer o Senhor pela semana, agradecer o Senhor por estarmos aqui mais uma vez, para te louvar e para aprender alguma coisa nova, inédita da tua palavra que o Senhor tem, especialmente para nós, para os nossos corações. Fortalece-nos na tua palavra, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Talvez você já ouviu falar a expressão barganha com Deus. Barganha com Deus é o que muita gente anda fazendo. A lógica da barganha com Deus é o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa para Deus fazer alguma coisa. E quanto mais especial esta coisa que eu fizer, mais Deus está obrigado a fazer as coisas que eu quero. É mais ou menos assim, é dando que se recebe, é sacrificando que se recebe. E no que diz respeito a rivais da sã doutrina, a opositores da sã doutrina, talvez não haja uma coisa mais perigosa do que o evangelho da barganha. Ou vamos chamá-lo suavemente de o evangelho da prosperidade, porque ninguém barganha para não ganhar nada. As pessoas estão sempre barganhando para ganhar alguma coisa. E talvez não haja coisa mais perigosa, movimento mais perigoso, com a capacidade de destruir a igreja, não o remanescente, mas a capacidade de destruir a igreja, tirando a sua essência, transformando a igreja numa outra coisa que não aquele projeto de simplicidade ensinado por Jesus Cristo. A toda hora eu vejo que o Brasil está empestado com o evangelho da barganha. A ponto de que a última moda agora é o seguinte: os seus parentes não são crentes, é porque você ainda não pagou o preço. Quando você pagar o preço, aí Deus vai se render e os seus parentes serão convertidos. Esse evangelho da barganha, os adeptos têm como ídolo principal, né, figura principal, uma das, é Jacó, né? E Jacó é o típico cara da barganha, né? Existem dois Jacós, um que a gente conhece muito pouco, que é aquele que foi mudado, e o Jacó esperto, usurpador, né? O Jacó que se acha mais inteligente do que todo mundo. Existe o Jacó nó cego. E tem um episódio na vida de Jacó, quando ele prometeu dar o dízimo. E é muito engraçado, né? Porque ele disse assim: olha, veja as exigências que ele fez para dar o dízimo.
se eu for em paz e voltar, se eu for protegido dos inimigos, se eu prosperar, se eu for guardado, se acontecer isso, isso e mais isso, então, de tudo que eu tenho, te darei o dízimo. Agora eu pergunto, é assim que a gente deve dar o dízimo? É assim? Esse exemplo de Jacó, ele é horroroso. Ele é imoral. Porque se a regra é essa, se acontecer isso e mais isso, eu te darei o dízimo, o contrário também é verdadeiro. Se não acontecer, eu não dou. Isso é barganha. Jacó é o mestre da barganha com Deus. Deus o abençoou não por causa da barganha. Deus o abençoou porque Deus quis. Deus o abençoou porque havia uma promessa especial para a vida de Jacó. Quando ele compra o direito da primogenitura e mente para o seu pai, acredite, ele não precisava fazer nada daquilo, porque a promessa era: o mais velho, complete, servirá ao mais moço. Era promessa. Não era o menos esperto servirá ao mais esperto. Não, estava definido. A única coisa que Jacó tinha que fazer era nada. Parece espantoso para você que acha que a vida com Deus é pagar o preço e que eu posso pagar o preço. Pode nada. A única coisa que Jacó e seus pais deveriam fazer é: Senhor, nós ouvimos a tua profecia e nós estamos aqui esperando que ela se cumpra. Só isso. Nós não vamos mentir, nós não vamos tripudiar, nós não vamos barganhar, nós vamos esperar em ti o cumprimento desta palavra. Agora, o que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Porque o texto diz que uma das marcas dos últimos tempos, talvez você viu aí a palavra manifestação, né? Manifestação de Jesus é um tema bem forte no Novo Testamento, quando Jesus se manifestar. Mas uma marca dos fins dos tempos é de pessoas que vão se cercar de falsos mestres. E falsos mestres muito específicos. Diz o texto, no versículo 3, são mestres para cada um, segundo as suas próprias cobiças. Então, o que atrai a pessoa para certos mestres não é o ensino da palavra. O que atrai a pessoa para certos mestres é a cobiça que a pessoa tem. Só isso. Simples assim. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Aonde você vê um pastor explorando pessoas financeiramente para pagar o preço, para fazer o sacrifício, e eu quero que você entenda uma coisa sobre a plateia e o mestre. Ali não tem inocentes. Nem no púlpito, nem na plateia. Um merece o outro. Deixa eu explicar isso bem claramente. As pessoas que estão correndo atrás de mestres que prometeram agora uma nova unção que vai abrir portas na sua vida para a prosperidade, se elas forem enganadas, num certo sentido, elas merecem. Sim ou não? Porque aonde houver um mestre desses, vai haver muita gente. Não é verdade? Aonde houver um desses mestres, vai haver muita gente. Agora, pega aquelas mesmas pessoas, que correm atrás de quem promete o céu na terra, que onde a planta do teu pé pisar, será teu. Nada mais mentiroso do que isso. Não é? Todos nós sabemos que isso não é verdade. Então vai lá, pisa no shopping, vê se vai ser seu. Pisa lá.
Ou então vai lá no Beach Park em Fortaleza. Tira o sapato, tira a meia. Vai ser seu? Isso é uma besteira. Deus nunca disse isso para você. Deus disse para Josué na conquista da terra de Jerusalém. Era uma conquista em guerra. E a vitória seria proporcional ao avanço. Tem coragem de ir lá e pisar? Será seu. Ora, o povo se acovardou e não foi, não conquistou nem 10%. Mas se tivesse ido, teria conquistado. Mas ele não está falando isso para qualquer pessoa. Já pensou se nós todos acreditássemos aqui nisso? Eu pisaria na sua casa, você pisaria na minha. Você não acredita nisso. Não é possível que você seja tão biruta. Você não acredita nisso. Então, quando a pessoa corre atrás de um mestre desse e o mestre engana a pessoa. Olha, se você der um carro, a bênção vai se cumprir. Se a pessoa for enganada, num certo sentido ela merece. Porque a única coisa que atraiu ela para aquele ensino foi a cobiça. Não foi a profundidade da revelação da palavra, não foi a beleza das escrituras, não foi a sã doutrina, foi apenas a cobiça. O que eu posso ganhar? Essa, meus irmãos, é uma marca do fim dos tempos. Falsos mestres para todo tipo de gente, cada um segundo as suas cobiças. Eu quero viver um estilo imoral gay. Então tem um mestre para você, tem uma igreja gay. Eu quero viver um estilo de vida sem regras. Não, tem alguma igreja aí. Eu me lembro de um líder de uma igreja famosa brasileira, ele dizendo assim, na nossa igreja o homem pode ter 10 mulheres se quiser. Páginas amarelas da Veja. Se ele puder sustentar, ele pode ter 10 mulheres. Basta ele poder sustentar. Então imagina um cara promíscuo ouvindo isso e diz, essa é que é a igreja. Essa é que é a igreja abençoada. Então, as pessoas vão se cercar dos mestres não pelo ensino reto que eles têm, mas pelo que eles têm para oferecer. E as cobiças são diversas. Diversas. Às vezes, cobiças até travestidas de espiritualidades. Existem pessoas que nunca se resolveram em relação a fenômenos sobrenaturais. Existe crente que acha, porque nunca viu um anjo, ele não é crente. Que ele é menos salvo. Então ele diz assim, eu queria tocar o sobrenatural. Eu queria ver o mundo invisível. Aí aparece um mestre dizendo, não, aqui você vai ver. Ele vai. Ele não quer a escritura. Ele quer experiências mirabolantes. Ele quer sinais miraculosos. Não é necessariamente a escritura. Ou então tem um pastor que ele acha que porque a igreja dele não é uma mega igreja, ele não é muito abençoado, ele não é muito ungido. Aí aparece alguém que diz assim, não, se você vier comigo, você vai ter uma mega igreja. Gigantesca. Tem um pregador na Colômbia que escreveu um livro. Esse cara é considerado o pai do G12. No livro dele, acho que é Sonha e Ganharás o Mundo, ele diz que Deus chegou para ele e falou assim, a tua igreja será como as estrelas do céu e a areia da praia. Isso é uma igreja grande, não é não? E aí o sujeito tem um sonho da mega igreja, ele diz, estou nessa. Troco a minha essência por isso aí. Troco tudo que eu fui, tudo que eu sou, apenas por essa vaidade de ser pastor de uma mega igreja. Paralelamente a isso, essas pessoas não gostam muito da sã doutrina. Existe uma coisa na Bíblia chamada sã doutrina, que é o ensino saudável da Escritura sobre Jesus, sobre a igreja, sobre o pecado, o homem, os anjos, o diabo, Deus, a Trindade, o Espírito Santo, sobre o fim dos tempos,
O ensino correto sobre essas coisas é o que chamamos de sã doutrina, sobre a própria Escritura. E essas pessoas não gostam da sã doutrina. Diz a Bíblia, eles não suportarão a sã doutrina e serão atraídos por falsos mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eu não sei se tem uma outra versão que tenha uma expressão melhor para nós sobre esse sentir coceira nos ouvidos. Tem alguma daquelas Bíblias vivas aí? Não, Bíblia na linguagem de hoje. Sentindo comichão nos ouvidos. Comichão é horrível, né? Não suporta. Você já viu uma pessoa dormindo, sentada em algum lugar, num aeroporto, né? Numa rodoviária? Ela pode ser a pessoa do sono mais pesado que exista. Se você pegar um palitinho e coçar os ouvidos dela, ela acorda, né? Você pegar um palito, colocar lá no ouvido, não tem quem fique dormindo, não suporta. Da mesma maneira, se você falar com essas pessoas sobre sã doutrinas, eles vão embora. Eles não suportam. Ninguém quer saber de doutrina, não. A gente quer saber é do poder. Agora, presta atenção. Às vezes é preciso que você entenda as origens daquilo que você acredita ou do que os outros acreditam. No mundo, esse evangelho da prosperidade moderno, ele é filho de um movimento chamado movimento de confissão positiva. Movimento de confissão positiva é um ensino que diz assim: tudo que você confessa, acontece. Tudo que você diz, acontece. Nos anos 90, eu tinha lido um livro de um americano, um dos pais do pensamento positivo. Ele não é necessariamente um cristão, confesso, chamado Joseph Murphy. O nome do livro era O Poder Infinito do Seu Subconsciente. E na mesma época eu li um livro de um pastor que fez muito sucesso no Brasil, chamado Há Poder em Suas Palavras. Alguém já leu esse livro, Há Poder em Suas Palavras? Se você colocar os dois livros, são a mesma coisa, porque um é plágio do outro. Eu estava com os dois, tem coisa que só acontece comigo. Me emprestaram os dois. Falei, não é possível, o cara aqui, o Don Gossett, né? O Don Gossett só pegou e transcreveu. A única diferença é que o Don Gossett acrescentou versículos. O livro inteiro é um plágio. Há poder em suas palavras. Se você confessa, acontece. Em linguagem mais neopentecostal, é tudo que você determina, acontece. Um pastor chegou a dizer que orar, pedindo que Deus responda segundo a sua vontade, não adianta de nada e ainda atrapalha. Ora, a Bíblia nos diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, porque aquilo que eu quero não é necessariamente o bom para mim. A vontade de Deus é perfeita, Ele sabe o que é melhor para mim. Agora eu, como criança, carnal, mimada, posso ficar, eu determino que serei rico, eu determino que terei uma Ferrari, determino que casarei com aquela moça, com aquele rapaz, determino isso, determino aquilo. Você sabe de nada. Você não sabe de nada. Então, esse movimento de confissão positiva, liderado por um americano chamado Kenneth Hagin, que aqui no Brasil influenciou R.R. Soares e Valnice Milhomes e Neuza Itioca e René Terranova e toda essa turma. Esse movimento, meus irmãos, é um câncer. Ninguém fica normal se entregar
completamente as crenças deste movimento. As pessoas ficam fanáticas, mulheres perdem seus maridos, porque nenhum marido aguenta mulher fanática. Ela aguenta uma crente, né? Ela até aguenta uma crente chata, mas nenhum marido aguenta uma mulher fanática. O contrário também é verdadeiro. Nenhuma mulher aguenta um homem fanático. Agora, veja bem, a gente não nega as bênçãos de Deus, mas nós estamos tratando aqui de deformações, grandes deformações doutrinárias. E é incrível ver como esse movimento é movido pela manipulação e pela chantagem. As pessoas são chantageadas o tempo todo. E os líderes não têm misericórdia das pessoas. Já ouvi de uma história, a mulher com câncer, o marido chega para o mestre, para o pastor, fala: irmão, doe seu carro e você vai ver como sua esposa vai ser curada. E ele obedeceu, ele acreditou e doou o carro. A esposa morreu. Aí ele foi lá no pastor e falou: mas você falou que ela ia ser curada, não foi curada porque você não tem fé? Se você cresce direito, veja, só sobra para o cliente, né? Só sobra para o consumidor. É o esquema perfeito. Já viu aquele negócio do cliente sempre tem razão? É só inverter. O cliente nunca tem razão. Nunca, absolutamente nunca tem razão. Quer ver um outro tipo de chantagem? Essas coisas, essas maldições, né? Essas ameaças de maldição. Você não discorda do líder porque você será amaldiçoado. E acredite, muita gente morre de medo. Eles acham que se eles tiverem alguma lucidez para fazerem alguma pergunta, algum questionamento, vai vir um raio e queimá-los. As pessoas morrem de medo. Morrem de medo. Ninguém sai em paz desses lugares. Você ameaça sair, o cara fala: tu vai sair, mas tu sabe, né? Tu sabe o que a Bíblia diz contra o rebelde. Você sai morto de medo. Outra chantagem, essas correntes. Você acredita mesmo em corrente? Você acredita que o teu Deus, o Rei do Universo, só atende você se você fizer uma corrente de 7 sexta-feiras? Você acredita mesmo nisso? O legal da corrente é que sempre vai ter gente na igreja, né? No dia da corrente tem um dia da corrente do amor. Então sempre vai ter gente. Tem o dia da corrente da libertação. Sempre vai ter gente. Se botar cada dia da semana uma corrente específica, a igreja vai estar lotada o tempo todo. E o sistema de corrente é muito injusto, porque se você é 7 sexta-feira, se você fizer 6 e quebrar uma, sinto muito, vai ter que começar tudo de novo. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Não é Deus. Lembra? Cercação de quê? De falsos mestres. Nós temos que admitir, estamos na época dos falsos mestres. E a Bíblia diz que as pessoas darão ouvidos a fábulas. Se alguém aparecer com uma história miraculosa, ele ganha uma legião de seguidores. E aí não há limites para as histórias miraculosas, mirabolantes. Uma das que eu ouvi mais absurda foi que o cara disse que Deus queria falar com ele. Deus lhe deu uma revelação especial. Então ele foi até o quintal. E estavam lá as galinhas. E de repente, todas as galinhas se curvaram ao redor do galo. E o galo falou em línguas. É legal demais isso aí, né? Eu queria ver se fosse verdade mesmo, né? Eu fico imaginando as galinhas tudo curvadas e o galo falando em língua. É claro que o galo falou em língua. Língua de galo.
Então, as pessoas inventam essas coisas. Recentemente me contaram o cara falou, olha, eu era preso, mas eu fui solto. Por quê? Porque a presidente Dilma assinou um decreto que nunca assinou para ninguém, só para me soltar. Eu tive que falar para a pessoa que congregava lá, falei, isso aí é o indulto natalino. Isso solta qualquer pessoa. Não é que a pessoa assim, ó, vou pensar nesse pastor que está lá no Acre, né? A Dilma dizendo, Deus me mandou, né? No que se refere ao indulto, né? Vou soltar esse cara. Então, quanto mais mirabolante a história, mais seguidores. Queridos, nós temos alguns problemas com esse evangelho da prosperidade. O primeiro deles é que ele iguala a fé cristã ao paganismo. Já viu como é que é na religião pagã? Nas religiões pagãs, você sempre tem que pagar um preço. Para agradar a Deus, ou aos deuses, ou aos orixás, você sempre tem que pagar um preço. Nem que seja uma galinha preta com farofa e champanhe, você tem que fazer algum sacrifício o tempo todo. A gente conversa com alguns pastores, a gente não sabe se está conversando com um pastor ou com um pai de santo. A semelhança está ficando muito grande, muito parecida. Então essa cultura iguala a fé cristã ao paganismo. O segundo problema é que ela coloca Deus sob o controle do homem. Então, como eu paguei o preço, Deus está obrigado a fazer. Eu vou ordenar a Deus, eu vou determinar. Vou fazer uma pergunta a você. Era assim que os crentes do Velho e do Novo Testamento oravam? Eu determino que aconteça isso e mais isso e mais isso. Era assim? Você já leu os Salmos? Você já viu a humildade, como eles se aproximam de Deus? Existe essa palavra na Bíblia, esse modelo. Ore determinando e acontecerá. A Bíblia diz que você tem que crer. Você não dá ordem em Deus. É como diz um pastor amigo meu, vá dar ordem para suas negas, né? Você não dá ordens em Deus. Deus não está, nunca estará debaixo do seu controle. Ele é todo poderoso. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 11, que ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Independente se você pagou o preço, se você determinou, se você orou de joelho até sangrar, Deus tem uma vontade soberana e ela não está submissa a você. É o contrário. Você é que deve se submeter à vontade de Deus. O terceiro problema desse evangelho da barganha é que ele atrai o ser humano pelo seu pior lado, a cobiça. Eu já vi casos de mulher ir na igreja, fazer a corrente, para o seu amante deixar a esposa para ficar com ela. Atrai o ser humano pelo seu pior lado. E eu já vi testemunho da pessoa dizendo que alcançou a bênção. Irmãos, para a glória de Deus, ele deixou a esposa e está comigo. E não haver nenhum tonto na igreja para dizer, minha irmã, nós não ensinamos isso aqui. Isso é errado. Isso é diabólico. Isso é demoníaco. Então há uma vontade soberana de Deus e ela não está sujeita a você. O que atrai você ao evangelho? É alguma cobiça? O quarto problema é que coloca bens materiais como um sinal de intimidade com Deus.
Já viu aqueles testemunhos de televisão, né? O cara não está lá para dizer que anda com Deus. Ele está lá para dizer que ele tem 2 carros, tem uma fazenda, 2 apartamentos, que ele agora tem uma loja, que ele tem um supermercado. Essas coisas são mostradas como sinal de intimidade com Deus. Pobre apóstolo Paulo, né? Que em algum momento da sua vida ele diz, olha, ficamos em frio e nudez, em fome, muitas vezes na voragem de uma fome. Pobre Jó, que perdeu todas as coisas. Pobre dos primeiros cristãos que perderam tudo, perderam a vida. Pobre de Daniel, que perdeu tudo e foi levado para o cativeiro babilônico. Pobre de José, que passou tantos anos como escravo e preso, e a Bíblia diz que José prosperava. Mistério. E José prosperava. Então, nunca bens materiais serão um sinal de intimidade com Deus. Pode ser o sinal de que você é um bom empresário, é um bom negociante. Pode ser um sinal de que você seja até corrupto, mas nunca bens materiais serão um sinal de intimidade com Deus. O quinto problema do evangelho da barganha é que ele não faz sentido para algumas pessoas. Não faz. Às vezes eu ligo a TV e está o cara lá dizendo assim, olha você aí. Você que está com a vida desgraçada. Você que o cheque está voltando, né? Você que está cheio de promissórias. Aí eu fico imaginando o Silvio Santos assistindo aquilo, né? Mas, oi! Eu fico imaginando o Silvio Santos falando, não sou eu. Esse cara não sou eu. Não faz o menor sentido para um milionário. Agora acredite, o evangelho faz sentido para qualquer pessoa. Sim ou não? O evangelho, onde for pregada a mensagem do evangelho, pode ser o Silvio Santos, o Ike Batista, o Lula, o Fernando Henrique, o Bill Clinton, o Bill Gates, o Mike Zuckerberg, pode ser quem for. Aonde for pregado o evangelho fará sentido. O evangelho da prosperidade não faz sentido para algumas pessoas, porque ele não é evangelho. Ele é uma adaptação com linguagem evangélica. E o sexto e último problema é que esse evangelho estimula o descontentamento. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. 1 Timóteo 6, 8. Diz assim, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos... Oh, coisa boa. Tá bom assim para você? Você era para estar contente. Era para estar. Se não está com problemas sérios. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Esse sistema destrutivo, ele estimula o descontentamento. Há uma corrente chamada a corrente dos revoltados contra Deus. E aí o outro ídolo deles passa a ser Gideão, né? Se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? É um dos versículos preferidos. Meus irmãos, muitas coisas são cumprimentos proféticos. Eu sei que algumas coisas são sedutoras, mas o evangelho, ele resiste ao tempo. O evangelho é o evangelho à moda antiga. Paulo disse assim, ainda que nós mesmos, ou um anjo, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, que seja anátema.
seja excluído, seja excomungado, seja maldito. Uma das razões porque o evangelho da prosperidade faz tanto sucesso no Brasil é por causa do principal defeito do brasileiro. Você sabe qual é o principal defeito do brasileiro? Pelo menos na minha opinião. O principal defeito do brasileiro é que ele é bonzinho. Só isso. Ele é bonzinho. E em cima desse jogo de ser bonzinho, ele rejeita ver a realidade. Ontem eu estava assistindo um programa chamado Quilos Mortais. Tinha um cara com, 250, 300 quilos. Eu fico pensando, esse cara não consegue sair da cama. Como é que a comida chega até ele, né? Sempre tem alguém para alimentar o gordo, né? Sempre tem alguém para fazer as vontades do gordo. E tem pessoas que gostam de alimentar o gordo, né? Tem uma doença, chama-se fiderismo. Você fica dando comida para o gordo, né? Tem rapazes cujo sonho é namorar com uma mulher muito gorda, para ele ir no McDonald's e ficar empurrando batata frita e tudo que ele puder, para ela ficar mais gorda. Então esse cara gordo, ele 33 anos, então foi para uma cirurgia bariátrica. E lá botaram ele numa sala havia um botão, se ele tivesse alguma necessidade, ele apertava, dava um bip, enfermeiras viriam, deram um computador para ele, um telefone. E de repente ele começou a se estressar. Ele apertava bip a cada 2 minutos e xingava as enfermeiras. Eu quero essa luz apagada, agora eu quero acesa. O médico foi lá e falou, não faça isso, cresça, você é um menino mimado, cresça. Se você tratar mal as minhas enfermeiras, eu vou tirar você do tratamento, você não vai fazer a cirurgia, você vai para casa. Ele, tá bom, me desculpe, só essa vez. De repente, um pouco mais tarde, começou tudo de novo, o gordo estressado, bip, 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 xingando as enfermeiras. Elas foram lá, falaram para o médico, e ele foi lá e falou, o que eu falei para você? O que eu falei para você? Que se você repetisse esse seu comportamento infantil, eu ia parar com o seu tratamento, você não vai fazer a cirurgia. E eu vim aqui para dizer que você não vai fazer a cirurgia. Então o gordo estressado começou a chorar, me desculpa, me dá só mais essa chance. Não existe segunda chance para você. Eu não vou dar segunda chance para você. Vá para casa, crie vergonha e faça uma dieta. Talvez no futuro eu repense o seu caso. Eu achei aquilo lindo. Agora eu pergunto, se essa cena fosse no Brasil, o que diriam desse médico? Arrogante, né? Arrogante, cruel, desumano. Na verdade, o desumano era o gordo. O gordo queria o mundo fazendo as suas vontades. Até você precisava ver a maneira como ele tratava os pais, como ele queria as coisas na hora certa. Ele fazia gestos obscenos para os pais. O gordo aprendeu alguma coisa? Aprendeu. Foi para casa. Pegou firme na sua dieta para voltar ao tratamento mais humilde. Por que eu estou falando que esse defeito do brasileiro ser bonzinho? Porque esses líderes, eles fazem o diabo com as pessoas. E as pessoas se recusam a ver. Simples assim. Esse lado bonzinho do brasileiro está deformando a personalidade das pessoas. Eles fazem o diabo e as pessoas se recusam a ver que às vezes estão diante de um homem mau, manipulador e canalha. O que é que você deveria esperar de um falso mestre? Agora você deve estar pensando assim, o pastor está falando aí de barganha com Deus, isso não tem nada a ver comigo. Tem não? Eu vejo o papo da barganha com Deus o tempo todo no meio de crentes tradicionais. Ou você acha que eu nunca ouvi, olha, se esse meu filho passar no Enem, pastor, eu vou dar uma oferta bem gorda. Isso não é ou não é barganha com Deus?
se meu filho passar. Olha, pastor, se eu for curado desse problema, eu vou vir à escola dominical todo domingo. É ou não é? Barganha com Deus. Lembre, o contrário é verdadeiro. Se meu filho não passar, eu não cumpro. Se eu não for curado, eu não faço. E essa barganha, às vezes, vem disfarçada com o nome de voto. Porque eu fiz um voto com Deus, que se eu conseguir tal coisa, serei dizimista. Você não precisa fazer voto não, cara. Isso é barganha. Obediência não precisa de voto. Qual é o tempo de obedecer? É hoje. É agora. Tem muita gente com essa síndrome de Jacó, querendo, se possível, passar a perna em Deus, né? Ganhar alguma coisa para obedecer. É uma criança mimada. Lembra de crianças pequenas que a mãe diz: "Oh, filho, faz que a mãe te dá um chocolate." Você está criando um monstro. Você está criando um monstro. Obediência e disciplina tem que ser pronta e imediata. Que Deus nos livre de sermos barganhadores com Deus e que a nossa entrega a Ele seja pelo que Ele é e pelo fato de que Ele nos atraiu para Ele e nos salvou e perdoou os nossos pecados e nos fez alvo da sua graça. Escreveu o nosso nome no livro da vida, nos deu o Espírito Santo e um destino eterno, só pela graça. Amém? Sem barganhas, só pela graça. Nossa resposta é apenas obedecer. Nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor, pela Tua palavra, nos esclarece dos tempos proféticos, das marcas dos fins dos tempos. Queremos pedir que o Senhor nos cure de algum resquício que há em nós, obedecer tirando vantagem, de votos de barganha que ainda existem na nossa cultura, que vieram conosco do passado, que vimos nos nossos pais, nos nossos avós, e às vezes repetimos esses comportamentos inconscientemente. Nos ajude, meu Pai, a te obedecer voluntariamente, só porque Tu és Deus e nos ama. Pedimos em nome de Jesus. Amém.